Na sequência de nossos estudos sobre o Evangelho à luz do Espiritismo, nós faremos hoje uma troca de ideias, um rápido estudo sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estaremos então fazendo um estudo sobre esse tema, seguindo aquela metodologia já explicitada em outros programas, que foi desenvolvida por Honório Abreu, com base em algumas perguntas e que permite então um aprofundamento, um certo estudo mais minucioso sobre o versículo. E, primeiramente, nós vamos ouvir a leitura do trecho relacionado com esse tema do Novo Testamento. Então, é o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ninguém ouves a sua voz, mas não sabes que onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Bom, nós temos então aí uma primeira perguntinha. Onde aconteceu esse episódio? Bom, esse episódio, pelo que a gente vê aqui, que está na própria passagem, aconteceu em Israel. Em Israel por quê? Porque isso está vinculado diretamente à figura de Nicodemos. Aqui, nessa tradução, Nicodemos aparece como príncipe dos judeus. Então nós já podemos até antecipar aí a outra pergunta, quem, né? Então ele aparece como príncipe dos judeus. Em outras traduções, como que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai aparecer como senador dos judeus. Mas a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, nessa tradução aparece como líder dos judeus. E líder dos judeus era uma pessoa que ocupava um cargo no Sinédrio. E o Sinédrio situava-se em Jerusalém. Então, com isso, a gente responde esses dois pontos de quem era Nicodemos e onde se passou esse diálogo entre Nicodemos e Jesus. Mas ainda há uma outra figura aí, né? Se nós perguntarmos quem, além de Nicodemos, qual é a figura central desse episódio? É o próprio Jesus, né? Nós temos aí a referência de Jesus com esse diálogo entre Nicodemos e Jesus, e essa referência, como nos trazem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 625, como o modelo e guia para nós da humanidade. Então, que nós possamos aqui refletir sobre esse diálogo e seguir essa orientação, já que Jesus já nos traz essa direção, ou esse ensinamento em cima do nascer de novo. E quando nós falamos de Jesus, além dessa definição
importantíssima, né, oferecida por o livro dos Espíritos, nós temos em João, capítulo 8, versículo 12, o comentário relativo aos dizeres do Cristo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Pois bem, a partir daí, há o diálogo, então, de Nicodemos com o Cristo. E é interessante que esse diálogo, Jesus está muito aberto, né? Oferecendo esclarecimentos, e Nicodemos pergunta outra vez. Então é um diálogo aí com uma participação intensa de Nicodemos. Mas há uma questão chave. Qual é o significado aí da questão água, que foi citada, né, no diálogo entre Jesus e Nicodemos? O que significava a água ao tempo de Jesus? Bom, a água ao tempo de Jesus era tida como a origem da vida. Então seria a base para tudo, né? De que teria como vivo, como elemento vivo, sairia e teria sua origem na água. Em linhas gerais seria basicamente isso. Então, quando o Cristo fala que é necessário renascer da água, ou seja, da matéria e do Espírito, ele não estava se referindo simplesmente a um processo de renovação espiritual, de reeducação espiritual. Ele estava se referindo também à necessidade de renascer, de voltar à matéria. Então isso fica muito claro para o entendimento da questão da reencarnação. E como nós poderíamos entender essa questão? Se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Qual a ideia, qual o conceito que nós teríamos de reino de Deus? Bom, reino de Deus, a ideia que a gente pode ter no geral é aquilo que a gente traz dentro de nós. O reino de Deus seria uma questão de estado mental, uma questão de sentimento. Então, entrar no reino de Deus seria estar em harmonia com aquele sentimento divino que rege a lei de amor. Então, essa questão das reencarnações estaria muito ligado a isso, para a gente depurar o nosso sentimento e nos alinharmos a essa questão do sentimento divino, da lei de amor, para estar em harmonia com isso. Estar, digamos assim, partilhando desse mesmo espaço, se é que a gente pode usar essa metáfora. Deixa eu só fazer um comentário. No livro 50 anos depois do Espírito Emmanuel, o último capítulo ele é extremamente interessante, porque ele trata do processo evolutivo de todos os personagens envolvidos aqui na trama. Então ele vai relatando a situação espiritual de cada um, ou seja, esse reino de Deus que estava dentro de cada um dos personagens. Então, a personagem principal, que é a Célia, ela, logo após o desencarne, imediatamente ela foi para planos superiores. Ela se distanciou das esferas mais próximas da Terra. Por um outro lado, eles falam aqui da Cláudia Sabina, do Lólio Urbico, do Fábio Cornélios, do Silano Plautius, que eram pessoas que não tiveram um comportamento muito adequado à lei divina nesse romance. Eles conservavam-se nas regiões mais rasas e sombrias, atento ao doloroso estado de consciência que os caracterizava. Então vocês vejam, a Célia foi para os planos superiores e esses permaneciam nas regiões sombrias. Agora, já Nestório e Policarpo, eles faziam grandes excursões pelos arredores sombrios da terra. Não que eles estavam nesse estado, eles estavam fazendo excursões de aprendizado e de reconhecimento. Então a gente vai percebendo no relato aqui de Emmanuel, ele descrevendo esse
reino de Deus, esse estado espiritual em que cada um se encontra, principalmente após o desencarne. Então é importante a gente perceber que com a reencarnação, com o nascer de novo, com utilizar o corpo físico como fez Célia, ela buscou, ela avançou rumo ao equilíbrio, rumo à paz interior, e isso lhe proporciona o acesso ao reino de Deus, que essa possibilidade, como o próprio Nestório já de porte desse equilíbrio, dessa harmonia, dessa paz conquistada, ele já pôde ir às regiões inferiores, às regiões onde os outros espíritos que ainda não se encontram numa posição já de maior equilíbrio, para poder visitá-los, compreendê-los, estudá-los e auxiliá-los no seu avanço, no rumo também do equilíbrio futuro. Aqui no Fonte Viva, Emmanuel também nos relata que a própria natureza é um grande exemplo. O que nós vimos todos os dias aí, as árvores, né? As pequenas sementes que se tornam grandes arbustos também. E ele diz que cada dia para a gente é uma oportunidade que nós temos. Daí a importância da reencarnação. Da importância de pessoas lutarem ali numa UTI até o último momento da sua vida, sabendo, né, que aquele momento ali é muito importante para ele. Ele diz aqui: conserve-se do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarado de encantador revestimento. Aí mais na frente ele fala aqui: se possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Ele que dá até uma receitazinha de como fazer isso. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Então deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Afinal, fala aqui: renasce agora em seus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então essa mensagem de Emmanuel, ela vem justamente contemplar, né, a importância que é a reencarnação e que nós estamos aqui e devemos aproveitar cada minuto dessa vida terrena, porque é aqui realmente nós temos essa bela oportunidade, né, de resgatar aquelas mazelas que nós trazemos lá do nosso pretérito. Então nós estamos lembrando inclusive que o Livro dos Espíritos tem algumas questões que tratam da pluralidade das existências e que vale a pena também a pessoa que está estudando o Evangelho recorrer ao Livro dos Espíritos naquelas questões básicas, né? E sobre a leitura que foi feita agora de Emmanuel, nos faz lembrar de André Luiz: o corpo é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Então é, na verdade, a oportunidade da reencarnação. Afins, então, em um momento, ele esclarece a todos que eles estavam numa reunião para decidir o futuro de cada um. O que é que cada um iria fazer na próxima reencarnação. Então ele disse: breve estareis de novo na terra. Vós que partis, amai a luta redentora como se deve amar uma alvorada divina. Aqui, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma egressa do mundo pode descansar de suas profundas mágoas. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico. Então, Emmanuel deixa bem claro que quando a gente deixa o corpo físico e retorna ao plano espiritual, é o momento de refazimento das energias.
é o momento de retemperar aqueles sentimentos que nos magoaram, que nos feriram, que nos induziram a cometer erros. E aí ele continua: adquiristes aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor. Então, não é só um momento de retemperamento das energias, mas é também um momento de aprendizado. Ele fala: adquiristes os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor. A gente sempre está comentando isso, né? Razão e sentimento têm que caminhar juntos, porque nós não podemos evoluir num e deixar o outro para trás. E aí ele continua: todavia é necessário regressardes à carne, a fim de poderdes experimentar o valor do vosso aprendizado. Então, no mundo espiritual a gente aprende, mas nós temos que voltar ao corpo físico para experimentar o valor do aprendizado. Aí ele conclui nesse trecho: na Terra está o aprendizado melhor, e aqui vigora o exame elevado e justo. Lá é a sementeira e aqui a colheita. Então Emmanuel, através dessa manifestação do Neio Lúcio, ele mostra bem o papel do espírito na erraticidade entre uma encarnação e outra, como descanso dos sentimentos que o feriram profundamente, quando ele ainda não consegue aquele estágio de vibrar mais em uníssono com os sentimentos elevados, e também o momento de aprendizagem, para que quando ele voltar numa nova encarnação, ele já esteja em condições melhores de poder aplicar os ensinamentos recebidos e superar algumas dificuldades e empecilhos que muitas vezes derrubaram na última encarnação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós podemos aí destacar dessa obra básica de Allan Kardec, que é, na verdade, o objeto do nosso estudo hoje no seu capítulo 4? No Evangelho nós temos alguns itens importantes, como o esclarecimento sobre os termos ressurreição e reencarnação. Nós temos também um item bastante importante que os espíritos tratam, que é o limite da encarnação, e também trata da necessidade da encarnação. Mas nós gostaríamos de destacar nesse momento um outro item abordado, trabalhado por Kardec, que é a questão dos laços de família, onde ele deixa claro aqui no item 18: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Ou seja, com a reencarnação, nós temos aí o fortalecimento dos laços de família, aqueles espíritos que se encontram e reencontram nas várias romagens terrenas e também se reequilibram, se ajustam, se sintonizam mais no plano espiritual e marcam outro reencontro aqui, e essa família espiritual, essa família que passa a progredir, a se apoiar nessa caminhada rumo ao equilíbrio, rumo à paz interior. Então os laços de família, eles são cada vez mais fortalecidos com esse instrumento que é a reencarnação, ou a pluralidade das existências, trazidas ou explicadas bem melhor pelos Espíritos, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos. Então nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho, mas nós estamos dando ênfase dentro daquele texto lido, né, de João. Nós estamos dando ênfase a um versículo, né? Em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
No livro Luz Imperecível, do Honório Abreu, nós também teríamos aí algumas considerações que esclarecem essas questões ou perguntas, né, que nós estamos analisando agora, o como e o porquê. É verdade, César. Honório Abreu cita, faz vários comentários em diversos capítulos do seu livro. E são comentários exatamente destacando esse renascer do espírito. Ele faz uma abordagem muito interessante no título Reencarnação e Evolução, onde ele fala: ao longo das experiências reencarnatórias, fica ao alcance de todos nós trabalhar a própria sensibilidade, a fim de enxergar com maior clareza os fatores da libertação. Isso nos remete até a Paulo, quando ele faz esse renascer espiritual na estrada de Damasco, que ali realmente ele abre os seus olhos não para aquela dureza que ele havia aprendido com Moisés, mas sim nas leis mosaicas, né? Mas sim com o enxergar o crescimento espiritual. E Honório, sobre isso, nos fala que as reencarnações somam conteúdo. Daí a necessidade da nossa volta, do nosso retorno, sem o qual não poderíamos identificar a presença de Deus em nós. Ainda pegando esse gancho das famílias espirituais, porque nós, muitas vezes encarnados, pertencemos a uma família, mas quando desencarnamos, retornamos àquela família espiritual. E ainda nesse livro, quando esses irmãos foram reunidos na sala para traçar os seus futuros projetos, foi esclarecido o seguinte: escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuis a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço de vossos guias. Então, aqui eles falam daqueles espíritos que participam do seu planejamento reencarnatório. Continuando, ele fala: nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares que lhes acompanham a trajetória na trama dos destinos humanos. Esses gênios do bem deliberaram que eles vivam convosco, que aprendam nos vossos atos, que vibrem nas vossas experiências do futuro. E aí ele continua: tendes, pois, o direito de escolher entre eles os companheiros do porvir, sem vos esquecerdes de que, neste momento, pode o nosso coração dar as melhores provas de compreensão daquele amai-vos uns aos outros. Então, aqui ele mostra que estão reunidos afetos e desafetos. Alguns têm a chance de decidir com quem vai reencarnar. Outros são compelidos à reencarnação sem esse poder de decisão, dado o seu estado evolutivo. E aqueles que têm esse poder, eles vão ter que escolher entre os desafetos quem é que vai reencarnar no seu seio familiar. Então eles recomendam que, para eles tomarem essa decisão, eles não esqueçam do amai-vos uns aos outros. Então é um momento bem difícil para o espírito, quando ele tem noção de tudo o que aconteceu, quando ele vai se defrontar com seus desafetos que lhe marcaram negativamente na última encarnação, e ele tem que fazer aquela opção: não, eu quero que ele venha como meu filho, ou como minha esposa, ou como meu esposo, sabendo das dificuldades pelas quais
eles terão que passar. Para concluir, vamos fazer então uma reflexão destacando algum trecho do livro Caminho, Verdade e Vida. Bem, no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós vamos aqui encontrar na leitura 110, que tem como título Vidas Sucessivas, e que traz um pequeno trecho da parábola em que Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos, que diz assim: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Palavras de Jesus. E é muito significativo porque Jesus, depois de ter o verdadeiro debate com Nicodemos, que era um doutor da lei, uma pessoa que conhecia as Escrituras, ele, depois de discutir, ele então, como diz, bate o martelo, dá a sentença e diz: não te maravilhes de ter dito, de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, conforme nós sabemos, ele era o representante de Deus perante a humanidade da Terra. Veio à Terra exatamente para revelar as leis de Deus. E nesta condição, ele trouxe para nós a revelação da lei da reencarnação, que é uma lei natural e divina. Lei da reencarnação, que é um instrumento criado pelo próprio Deus, a fim de que nós, na condição de seres espirituais e eternos, pudéssemos ter acesso ao seu reino. E é por isso que Jesus diz que para alcançar o reino de Deus é necessário renascer tanto do corpo como do espírito. Sem esse instrumento, como é que nós vamos alcançar a perfeição? Porque nós já temos a compreensão que o reino de Deus é um reino todo de amor, é um reino todo de superioridade, é um reino todo de felicidade, de fraternidade, que, por certo, tem como consequência que aqueles que vão habitar esse reino de purificação é um reino onde se encontram os espíritos purificados. Como nós sabemos que uma vida aqui na Terra é absolutamente incapaz de oferecer a perfeição espiritual a qualquer espírito, necessário se faz que nós nasçamos aqui na Terra tantas vezes quantas forem necessárias, a fim de atingir essa perfeição. E dentro desta mensagem, Emmanuel conclui assim: para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocam um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos dos homens. O Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com as bênçãos de temporário esquecimento, que é a reencarnação. Nós, então, concluímos esse estudo rápido sobre o versículo: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O assunto é inesgotável, mas deixamos aqui essa sugestão de estudo. Obrigado.
Na sequência de nossos estudos sobre o Evangelho à luz do Espiritismo, nós faremos hoje uma troca de ideias, um rápido estudo sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos ouvir a leitura do trecho, relacionado com esse tema do Novo Testamento. Então, é o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ninguém ouves a sua voz, mas não sabes que onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Do tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estaremos então fazendo um estudo sobre esse tema, seguindo aquela metodologia já explicitada em outros programas, que foi desenvolvida por Honório Abreu, com base em algumas perguntas e que permite então um aprofundamento, um certo estudo mais minucioso sobre o versículo. E, primeiramente, nós vamos